Obrigada, doutor Endrigo. Já pode, por favor, ficar aqui, que agora nós vamos abrir para vocês participarem também. E eu quero convidar a doutora Larissa a voltar ao palco para compor aqui também o debate. E a gente tem alguns convidados especiais também. Um deles é o doutor Elencar, por favor, para compor aqui com a gente o painel. O doutor Horácio José Ramalho, ex-diretor executivo da Funfarm e ex-presidente da Sociedade de Medicina, por favor. E para mediar, eu gostaria de convidar o doutor Cassem para conduzir esse bate-papo. A gente vai estar com as meninas aqui com o microfone, então quem quiser, por favor, fazer perguntas, é só levantar a mão que elas seguem até vocês. Vamos providenciar. Consegue diminuir um pouquinho a luz para a gente? Doutor Cassem, vou passar o comando para que você encaminhe aqui com a gente. Obrigado, José. Acho que agora é uma hora que é importante, porque é a hora que o público vai fazer parte da palestra, né? Com as suas dúvidas, e a gente vai estar abrindo aí para as considerações, para as questões, para as dúvidas. Antes, o doutor Horácio quer fazer alguns posicionamentos aqui. Vou sair daqui por causa da luz um pouquinho. Bom, eu acho que tinha tanta coisa para falar aqui que eu... Mas a primeira coisa que eu vou falar, eu tirei uma foto daqui de cima, daqui 5 anos nós vamos dando risada dessa preocupação que nós falamos aqui. Por quê? Porque vem um vagalhão de coisa nova. Estão brincando. Os Estados Unidos investiu 14 bilhões de dólares na área de pesquisa e tecnologia de saúde. Não é brincadeira. Isso que foi mostrado aqui, que já existe no mercado, virão trocentas coisas, startups fazendo tudo que vocês imaginarem. Então, não é que o futuro está aí, já passou. Ou a gente monta nele, ou não vai ter mais volta. Outra coisa que a gente fica falando, da telemedicina, que como foi bem separado, nós temos que dividir. A telemedicina, a questão da telemedicina hoje, o impasse é no mercado. Vamos ser claros. É a consulta e como é que o mercado vai remunerar o médico. O resto está sendo usado. Qualquer pesquisa que você fizer. Como as operadoras vão utilizar isso para reduzir custo para os empresários, para as empresas e remunerar pior o médico. Vai ser uma barreira. Eu fui ver como está funcionando. Fui em 2 lugares. Eu vi como é que está funcionando. Eu vi também, conversei com os médicos que estavam trabalhando lá. Um no SUS e um num lugar de alta tecnologia, de alto impacto econômico. Então, não tem mais essa história. Não temos mais como se defender. O médico é humano, você tem que ir no consultório. Para com essa história. Eu vi uma pesquisa, trabalho que está saindo, muito simples, o cara perguntava, o médico dava a mão para você, que você chegava? Você media a pressão? Qual a parte do corpo que ele tocou em você? Examinou? Quando ele fez o diagnóstico, ele explicou detalhadamente? Você lembra o que ele falou? Com vontade de chorar. Então nós precisamos perder esse discurso. Então acabar com esse discurso. Outro dado, se acabar esse discurso que é para regiões remotas. Que região remota? O estado de São Paulo, que é o segundo PIB Brasil, 31% de recursos, a maior economia da América Latina, tem 645 municípios. Sabe quantos tem? Menos de 10 mil pessoas? 268 municípios têm menos de 10 mil pessoas. E você acha que essa população vem aonde? Vem aqui se consultar. Metade, 30%, tem menos de 5 mil pessoas. Apenas 75 municípios do estado de São Paulo tem mais, 75, tem 76% da população concentrada. São milhões de pessoas, 3 grandes áreas metropolitanas. Nós vamos usar aqui, a nossa realidade. Estou vendo aqui o Jorge, outros diretores do hospital. Nós somos referência para 102 municípios.
Eles têm que sair lá 4 horas da manhã e vir até aqui. Você tem que usar isso rápido. Não tem dúvida, você já falou, se vocês entrarem no Ministério da Saúde, tem lá vários aplicativos, trabalhos feitos por telefone. O cara liga para o telefone dele lá, olha, tal. Como é que é feita a medicina hoje? Telefone. Chega no consultório, tem um pacote assim, com o resultado ele liga, olha, teu exame está tudo certo, urocultura negativa, não precisa voltar. Teu PSS está ótimo, você não precisa voltar. Isso é convênio. O SUS acorda de madrugada, pega o carro, vem aqui, perde um dia de trabalho, e para chegar e falar, então o coagulograma está bom, você não precisa mudar nada. O que é isso? Nós não vamos piorar, nós vamos humanizar. Esse trabalhador de responsabilidade social, se for idoso, o filho perde um dia de trabalho, tem que vir até aqui para trazer o pai, a mãe, come ali naquelas lanchonetes, passam fome. É ridículo, nós temos que fazer isso rápido. Não, e depois? Não, porque vai sobrar vaga para os pacientes doentes que vão vir, nós vamos de cara tirar 30% de retorno. Ah, mas o médico de convênio ele já não recebe, ele liga ali e fala que está tudo bem e não ganha nada. Então, nós precisamos se defender, ver o que nós vamos fazer, implementar logo. Como é que você não pode usar a telemedicina para marcar consulta ou nas filas que a gente faz? Ah, marquei para a cardiologia. O cara veio contente. Cardiologia, o que ele tem de cardiologia? Ele vem uma vez, passa no cardiologista geral, daí ele vai embora, vê que não é uma questão de válvula, remarca para ele para outro cardiologista, ele vai vir melhor, ele vai vir triado, vai ver o que aconteceu. Então, nós vamos utilizar isso. Telediagnóstico, tem centenas de empresas dando laudo, ganhando, você pega o que você quiser. Radiologia, laboratório, acabou, já está aí, já você escolhe o que você quiser. Em 2005 saiu um livro de um americano, ganhou 2 Pulitzer, que dizia o seguinte, o mundo é plano. Todo mundo tem que ler esse livro. 2005. Ele já falava que a maioria dos exames de radiologia americana com a digitalização era feita em Bangalore. Quando anoitecia na costa leste americana, ia para a Índia, eles davam o laudo, chegava de manhã, chegava tudo laudo lá. Já em 2005, já estava acontecendo. A briga deles lá era ver o que quer ficar com os americanos ou não. Então, a história, nós vamos humanizar a medicina com isso. Outro aspecto, a inteligência artificial. O Watson está aí. Começou em 2007. A IBM chamou um cara de volta e falou, você pega esse computador e vai ver, se você quiser alugar o Watson, você aluga. É caro ainda. Mas ele te gosta. Você botou toda a bibliografia possível e imaginável nele, ele te dá qual é o melhor conduto. Você pode aceitar ou não, mas está lá. O genoma, que está barato, vocês lembram quanto custou para fazer o genoma? Entendeu? Bilhões, era 100 milhões de dólares. Hoje você faz por 2 mil dólares. Vai ficar mais barato ainda. Todo mundo vai ter um genoma. Identificação, doutora, vai ser o genoma nosso. Então, nós estamos atrasados. A maioria dos hospitais não tem prontuário eletrônico. Você quer o quê? Nós vamos ser soterrados. Nós vamos ser soterrados. Sabe aquelas imagens? Eu vejo todo o congresso médico hoje tem uma mesa de telemedicina. Pode ver. Todos. Sabe o que parece? Aquela cidade na Espanha que você solta o touro na rua, ele vai dar uma chifrada. Tá! E o cara corre de volta para cá. Tá! E o cara não sabe onde está. Se vai para frente, vai para trás, segura o touro ou acaba a brincadeira. Então, eu acho que nós temos que debater os dados. Concordo. A legislação está correndo atrás. Para com isso. O Uber chegou na Copa do Mundo, não tinha legislação. Lembra as brigas dos taxistas? Está aí o Uber. O iFood faz 5 anos. 80% do mercado é deles. Então, as fintech estão dando maior calor para os bancão. Tem uma que tem 10 milhões de conta. 10 milhões de conta. Dinheiro, banco. Então, a medicina está aí. Nós vamos humanizar muita coisa. É claro que o usuário vai procurar um médico. É uma bobagem isso, que nós só vamos viver de telemedicina. O que ele quer é uma mãe que acorda cedo, vai trabalhar, vai perder emprego. Ele quer conversar se está com febre, se eu levo lá no hospital, ou levo no consultório ou não. Ela quer ir embora, vai deixar filho na creche. Vai facilitar, vai humanizar.
Então é isso aí, eu acho que até hoje a Arbin tem está sendo julgado no STJ agora, se você pode alugar ou não dentro do condomínio. Você acha que já não alugaram? Milhares de vezes. Então a tecnologia, ela chega, engole você no teu dia a dia e a lei corre atrás. Corre atrás, é o que o CFM está fazendo agora. Todos os meus residentes usam WhatsApp. Fotografo doentes, passa plantão de WhatsApp, mostra a imagem do doente. Então, está usando, nós já estamos usando. O que nós não estamos ganhando é hoje, que fala por telefone. O que nós damos de consulta por telefone é brincadeira. Nós não recebemos nada. Então, esse é o perigo, é o mercado. O que o mercado vai fazer para reduzir o alcance de chegar no médico? Mas ele já fazia isso. Ele põe o goalkeeper para ir lá, primeiro para não ir no médico, para reduzir custo. Mas o bom médico, ele vai ser procurado. Você pode ser onde você estiver, ele vai te achar mais fácil, você vai ter o nome, ele vai lá e põe no Waze e vai te achar. Você pode pôr lá na Vila Toninha, ele vai te achar. Então é isso que eu queria dizer para vocês, não podemos ter medo. Eu acho que nós temos que separar bem o que é isso aí. Nós estamos atrasados em um monte de coisa para fazer, né? E eu fiquei muito feliz que eu li hoje, tem cardiologista aqui, tem várias, eu acho. A Sociedade Brasileira de Cardiologia acabou de publicar diretrizes sobre telemedicina. Está online ainda, nem está impresso. Todos têm que ler, maravilhoso. Baseado em evidência, a história, toda essa terminologia, o que existe de literatura, tá? O que já existe, se vale a pena ou não vale a pena, o custo disso. Quanto está custando? Seguir hipertenso, diabético, tudo, ou não? Então, é a primeira sociedade que sai na frente, eu acho que todas deviam fazer o mesmo, para ajudar quais são as saídas que nós vamos ter. Nós temos que ter essa saída, nós temos que usar para o nosso benefício. O Google, fala, o Dr. Google, o cara chega no consultório com um monte de perguntas. Tá bom, e o que ele fazia antes? Perguntava para o vizinho, ligava para o cunhado, você já internou? Como é que era lá? Ia lá perguntar para você. E toda a sociedade de especialidade tem sites ótimos, associações têm sites ótimos. Explica bem a população. Então esse é o grande avanço que nós vamos ter. Eu acho que nós estamos atrasadíssimos, né? Eu acho que é bem-vinda a tecnologia. O embate vai ser no mercado. Como nós sempre brigamos. Nós não brigamos? Não queremos atender tal seguradora, não queremos atender quem não está pagando mal. Então, é isso aí. Estou vendo patologista. Você acha que tem neuropatologista à disposição? Então, você tem o cara doente com um tumor na cabeça, você tira lá, o que você faz? Você contrata, o cara lá dos Estados Unidos te dá laudo. Ele entra, você nem precisa mandar lâmina, ele entra com o scanner, lê, fala tal coisa. Nós não vamos ter esse profissional. Nós vamos usar aqui no estado de São Paulo. Jorge Fares vai usar aqui nos 102 municípios que nós temos, tudo pequenininho. E nós vamos humanizar, o doente não vai perder dia, não vai perder tempo, já vem no médico certo, ele vai marcar direito a consulta dele e vai haver uma valorização do médico que atender bem como sempre foi. Então, essas são as primeiras impressões que eu queria deixar para vocês. Obrigado, Horácio. Eu acho que foram importantes essas afirmações dele aí. É isso que é importante ter esse choque. O Horácio trouxe isso aqui, que não é que vai chegar, já passou, né? E vamos abrir as perguntas aí, a gente tem um tempinho ainda. Bom, boa noite. Eu queria só falar o seu nome. Boa noite, eu sou Lúcio Flávio, cardiologista daqui de São José do Rio Preto. E também tenho uma startup com 2 soluções de telemedicina, uma de interconsulta, outra de teleatendimento. E com relação ao Global Summit, estive presente com uma das 56 patrocinadoras. E eu queria começar a colocar dois pontos para a mesa. Bom, antes disso, parabenizar pelo evento, que eu acho que é interessantíssimo estar fomentando esse tipo de discussão, e isso traz bastante informação, coisa que acho que aconteceu pouco, e um dos motivos pela discussão da resolução 2227 de telemedicina foi por falta de orientação de geral da população médica, acho que é um dos pontos. Então, eu queria fazer 2 perguntas para a mesa. Primeiro,
com relação da pesquisa que foi citada no Global Summit, do uso, a pergunta foi em relação à teleconsulta, né? De como os médicos aceitariam isso e depois o quanto se utiliza, o quanto se aceita o uso de WhatsApp. Vocês não acham um pouco, primeiro, falta de coerência tanto na relação de aceitar o WhatsApp, uma falta de estrutura, como já foi comentado, desestruturada as informações, de uma forma não auditável, não rastreável. O CFM até dá algumas diretrizes com relação a isso, mas que proíbe a teleconsulta numa plataforma adequada e que pode ser, como eu falei, rastreável e auditável. Como fazer essa relação de aceitar o WhatsApp, mas proibir a teleconsulta? Essa é a primeira colocação. A segunda, eu não vi nada até agora ainda, não sei se tem, desconheço, a questão do CRM permitir que médicos possam atender interconsultas de outros estados. Ainda existe um questionamento relacionado a isso. Se tem algum movimento da APM para que ajude nesse tipo de regulamentação. Então, os médicos de um estado poder atender interconsultas de outros estados. Rodrigo. Bom, em relação à primeira pergunta sua, do WhatsApp e teleconsulta, assim, hoje não está permitido fazer teleconsulta, não é possível ser feito. O WhatsApp tem a ressalva que está no parecer do conselheiro. Você pode dar apenas orientação, não pode fazer diagnóstico, tem que tomar cuidado com a segurança, etc, etc. E isso é largamente utilizado. Eu tenho muitos colegas que dá diagnóstico e dá prescrição por WhatsApp. A pressão do paciente ela é muito grande. Ele te pressiona para isso. O paciente está com dor, está com algum problema, está ansioso. É muito difícil de um médico não segurar e dar um atendimento que é o que o paciente está esperando. E muitas vezes o médico até sabe o que é, o que ele precisa, porque ele acompanha o paciente, ele tem informação disso, mas, enfim, ele acaba se expondo. É isso que me revolta um pouco. A falta de uma resolução hoje nos expõe, né? Porque a sociedade está cobrando isso, né? A tua segunda pergunta... Sobre o médico de um estado atendendo... Sim. Bom, a interconsulta hoje é permitido você fazer. Se é solicitado, você faz, independente da região que você está. Independe disso. Os radiologistas são um bom exemplo disso. Existem grandes centros de radiologia num lugar e vem lá de tudo quanto é lugar do Brasil para esses locais fazer e nunca teve nenhum problema. Com relação à APM, nós mandamos muitas contribuições para o Conselho Federal de Medicina. Vou falar algumas aqui importantes. E uma coisa importante que tinha já lá, que estava ok. É permitido o médico fazer atendimento de telemedicina em qualquer lugar do Brasil. Não depende se o paciente... Nós estamos aqui em São José do Rio Preto, o paciente está em Manaus, nós podemos atendê-lo aqui. Em relação à responsabilidade, se o médico cometer alguma má prática, ele vai responder ao conselho regional a qual ele pertence, São Paulo. Então, se o paciente lá em Manaus se sentir lesado e configurar alguma imprudência, imperícia, seja lá o que for, ele vai pagar aqui em São Paulo. É isso que está lá, e isso a gente não interferiu porque parece que está coerente. Das contribuições que a PM mandou, são relevantes, primeiro, existe uma definição na resolução do que é o conceito de telemedicina. Não vou me lembrar agora, mas nós fizemos questão de incluir uma palavrinha muito importante. Telemedicina é um ato médico. Só pode ser realizado por médicos. Não tinha isso no termo. E qualquer outra definição de telemedicina que nós vimos por aí, nenhum deles constavam isso. Então, a gente incluiu na definição e exigimos que tenha isso na definição de telemedicina, que é um ato médico. Nenhum outro profissional de saúde pode realizar telemedicina, né? Outro ponto importante que eu acho que é relevante é a questão do uso do certificado digital.
Gente, isso aqui é fundamental para nós, até para preservar a segurança de que somos nós que estamos do outro lado da tela atendendo um paciente ou de um telefone. Né? Isso garante que não é outra pessoa que não seja médico atendendo. Hoje já existe um monte de gente se passando por médico que não é médico presencialmente. Imagine remotamente. Então, eu sei que muitos não têm, é muito difícil ter o certificado digital, é muito difícil usar, mas isso é questão de própria proteção nossa. Né? Outro ponto é a questão da remuneração. Muito do que o Horácio falou aqui, hoje a gente trabalha de graça, se trabalha de graça. Isso tudo vai ser remunerado, está prevista na resolução e vai ser remunerado, tem que ser remunerado. Né? E a remuneração, é outra comissão que a gente deu, não deve ser inferior ao que hoje se paga. Veja, teleconsulta, teleorientação, teletriagem é diferente. Mas uma teleconsulta ter no mesmo valor que se remunera hoje o médico. Poxa, mas por que isso? Bom, vai exigir muito mais experiência do médico, muito mais responsabilidade nesse tipo de atendimento do que hoje presencialmente. São algumas que eu me lembro que a gente contribuiu. Inclusive tem uma pergunta para você, Elencar. Todos são conhecedores das dificuldades dos planos de saúde que enfrentam hoje em dia, com sinistralidade e tudo mais. O trabalho médico, como o Horácio falou, o Endrigo acabou de falar, como que as cooperativas, no caso a nossa Unimed, os outros planos de saúde, vão enfrentar isso? Ao mesmo tempo que a cooperativa acaba sendo um paradoxo, porque é feita, composta de médicos, né? Agora os outros não. Os outros são empresas e visam lucro. Como que, no caso específico das Unimedes, vão trazer isso para o centro? De maneira a reduzir um pouco o seu gasto, mas de certa maneira, valorizar o médico. Antes, caso você me permite, Lúcio, tem um dado aqui que eu vi agora recentemente, num evento no Guarujá, das Unimedes, em relação ao WhatsApp. Médico brasileiro que utiliza de alguma forma o WhatsApp relacionado à saúde, 87%. Médico, vou aumentar aqui, chinês que utiliza, 50%. Médico alemão, 19%. Médico norte-americano, 4%. E do Reino Unido, 2%. Então, nós fazemos, sim, a saúde digital, a telemedicina, nós somos hábitos por isso. Não tenha dúvidas que regulamentando a situação vai se normatizar. E em relação à tele-interconsulta, isso já acontece aqui no Sistema Público de Saúde de Rio Preto. Olha que loucura que era. Uma criança que tivesse com uma dor no pé de um osteocondrite qualquer. Uma coisa simples de resolver. Um clínico de uma OBS da Zona Norte, ele encaminhava para o ortopedista. Levava um ano para chegar no ambulatório de especialidade. Um ano. Hoje já está se fazendo. Um médico, um ortopedista, por exemplo, nesse caso, chega uma hora mais cedo, ele vai ver os casos que os colegas clínicos têm dúvidas no OBS do outro lado da cidade. Já começou essa resolução. Já começou isso. Em relação ao caso que você falou, veja, evidentemente cooperativa é diferente. É diferente no jeito que ela lida com o médico. A cooperativa tem duas funções, eu falei. Oferecer trabalho ao cooperado, e seja ele qual for, imobiliário, agronegócio, qualquer cooperativa, e remunerar bem. Porém, ela tem uma coisa em comum, é o mesmo mercado. Quando a Unimed não disputa um outro mercado em relação a Mil. É o mesmo mercado. Isso tem algumas características, mas é o mesmo mercado. Do Apvida, que está aqui em Rio Preto. E pior, esse mesmo cooperado atende os outros. Todos nós. Isso não é crítica. Então, a gente compete, a gente olha a Unimed de uma maneira que exige aquela situação de cooperativismo, no entanto, no mercado nós somos iguais. Né? Essa é a primeira dificuldade. O que eu vi, Rodrigo, aí respondendo o que você falou, o negócio do Vale do Silício, o que mais me impressionou lá não foi nem a teleconsulta, que já foi bem abordada aqui,
mas como eles usam a saúde digital na questão da medicina preventiva e na promoção da saúde. As operadoras hoje passaram de simplesmente repassadora de recurso, de tratar a doença, passaram, essa época já foi, está numa época de prevenção, falando de todas as operadoras de prevenção, e agora o terceiro estágio, que é a promoção da saúde. Você não basta prevenir, você tem que promover essa saúde. E o que eles fazem? Isso nós já estamos começando a fazer aqui no Universidade Rosário Preto. Você tem um sistema preventiva muito bem estabelecido, com os vários setores. Coluna, hipertensão, diabetes, que todos têm. Coluna, hipertensão, diabetes, gerenciamento do idoso, enfim, todas as situações. Uma vez você captando um paciente daquele programa, esse paciente é integrado com todas essas, né, numa cadeia com todos esses setores, por meio de digitais. Nós já estamos dando, assim como tem lá, alguns equipamentos para esse paciente, por exemplo, um pré-diabético, nós já estamos dando glicosímetro, balança digital e aparelho de medir pressão arterial. Já estamos fazendo isso. Isso tudo é conectado de uma maneira, ainda sem fazer a teleconsulta, uma maneira que você monitora essa jornada do paciente. Essa jornada do paciente é muito clara, todo mundo sabe qual que é. Só que nós não fazíamos essa gestão. Esses dias, um diretor meu é cardiologista, e eu, ortopedista, em pé e tornozelo, falei, olha, nós temos uma coisa em comum. A gente fala a mesma coisa com o paciente, parar de fumar e emagrecer. Sabe qual é o meu grau de resolução nisso e dele? Qual que é o seu grau, Horácio? É zero. É nenhum. Eu falo, no máximo que eu falo, viu, Pedro? Assim, olha, procura uma nutricionista. Sabe qual é o grau de resolutividade disso? Nenhum. Nossa função como médico, nós estamos perpetuando uma doença. É loucura, nós estamos perpetuando doença. Então, o que isso as operadoras e o sistema público já está fazendo? Eu coloco tudo no saco só, viu, Rodrigo? Eu não distingo o sistema de saúde suplementar do público. É a mesma intenção, é o mesmo objetivo. É o mesmo público. Eles migram, né? De uma situação para outra. É fazer essa jornada desse paciente. Tá? A hora que eu falo isso, eu vou ver daqui 6, 7, 10 meses, sei lá, ele está provavelmente mais obeso e fumando mais. Então, e eu não tenho mecanismo de fazer essa gestão. Quem tem que fazer é o sistema de saúde, público e privado. É deles essa obrigação de fazer. Então, esta promoção da saúde, ligada à preventiva, eu acho, assim, talvez um dos maiores exemplos de performance, de sucesso na condução que eu vi ali no Vale do Silício. Vamos, Zerati. Bom, primeiro, cumprimentar vocês pelas excelentes apresentações. Eu tenho algumas dúvidas, como todos nós temos, queria compartilhar com vocês. Em dezembro, vendo startups americanas de telemedicina, nós nos surpreendemos com a resolução do CFM em português nos Estados Unidos, que ia ser apresentada em fevereiro. Então, numa startup que atingia já 200 países, telemedicina, eles já estavam ávidos para vir para o Brasil. E nós não estávamos sabendo da resolução ainda. E hoje, quando nós vemos teletriagem, telemonitoramento, na grande maioria das vezes, é teleconsulta disfarçada. Então, o primeiro questionamento é o poder do CFM de fiscalizar e como fiscalizar. Segundo, as entidades privadas, os grupos financeiros estão saindo na frente das associações de classe. E a minha preocupação é que nós temos muitas entidades de classe, aqui no estado de São Paulo, CRM, APM, AMB, CFM, enfim, sindicatos, e muitas vezes as entidades não conversam entre si, infelizmente. Então, o nosso poder no caso da APM, de influenciar o CFM é muito pequena. Então, de perder esse mercado, eles estão se organizando muito antes que a gente. Esse modelo de pagamento que nós vimos nos Estados Unidos, o médico entra numa firma de telemedicina, ele começa a trabalhar de graça. Ele fica meses dando teleconsulta de graça. Se a avaliação dele for boa pelos usuários,
ele é promovido e é contratado e ele começa a ganhar. Então, nós estamos muito longe. Como o Horácio falou também, o Lencar, vocês falaram, a teleconsulta está aí, está aqui. Está acontecendo, nós estamos fazendo vistas grossas em alguns setores. E hospitais de ponta de São Paulo estão fazendo teleconsulta. Nós sabemos disso. Então, nós estamos esperando uma normatização que não vai nos atender, porque já está aí. Por exemplo, a primeira consulta deve ser presencial. Por quê? Por que isso? De onde veio isso? Qual é o motivo de eu estar com uma coceira na unha e eu ter que ir lá e não poder mandar foto? Então, quer dizer, nós estamos muito atrás. Eu queria dar a opinião de vocês, como uma associação de classe, como que nós temos que fazer para agilizar tudo isso e não sair atrás, não sair perdendo, porque eu estou vendo que está escorregando nas nossas mãos. Endrigo. Eu vou responder a tua pergunta, mas eu queria aproveitar meu espaço aqui, tirar uma dúvida com a doutora Larissa, se me permite. Então, eu tive, há 4 semanas atrás, uma audiência pública com a deputada Janaína Pascoal, que ela chamou um grupo de profissionais, chamou a academia, o doutor Chau, chamou um colega vascular, chamou o Conselho Regional de Medicina e chamou a PM, chamou o doutor Mário, presidente do Conselho, e chamou a PM, que fui eu representar o doutor José Luiz pela PM, discutir esse assunto numa audiência pública. A sensibilidade que eu tenho, percepção, é que se o CFM não fizer algo, o mercado ou o governo vai fazer algo e vai ignorar totalmente CFM e conselhos regionais, independente do que eles queiram fazer. A deputada Janaína Pascoal usou um exemplo que o Horácio comentou aqui, que vocês devem acontecer muito aqui no hospital de vocês. Lá no Hospital das Clínicas, filas e filas de ambulância de pacientes que vêm de tudo quanto é canto do estado de São Paulo, se não de outros estados, que fez exame e vai chegar lá, anda 2, 3, 4, 5 horas de ambulância, vai lá passar uma consulta para ver o resultado do exame e o médico prescrever algum medicamento ou mudar a posologia do medicamento que está tomando. Isso é desumano. Então, ela tem pressa em que se resolva isso, que se não se resolver, eles vão resolver. Os deputados vão resolver. E é isso que vai acontecer. O que a PM pode fazer? Bom, nós não temos poder de polícia, né? Não temos o poder que o Conselho Regional tem. Ele que devia ser mais ágil, devia ser mais corajoso em tomar posições que nos ajudem. Porque isso que você falou está corretíssimo. As grandes instituições, eu vou falar nome porque tem propaganda na TV, a Sul América, o UHG, a MIL, já fazem isso. Já fazem isso. Agora, eles têm uma estrutura jurídica que os protege. O CRM foi no Einstein. Eu sei que foi porque o Eduardo Cordioli está envolvido nos projetos com a gente. Foi lá e o que fez? Nada. Recebeu um parecer do jurídico do Einstein e não pode fazer nada. Se for no teu consultório, como é que você vai fazer para se proteger de uma intervenção, de uma reclamação do Conselho Regional de Medicina? Não vai poder fazer nada. Então, você fica obrigado a não poder fazer o que as grandes instituições fazem e remuneram os médicos e são remuneradas por isso. Mas a PM está se preparando para isso. Porque quando isso for publicado, a nova resolução, a gente imagina que não vai ser tão diferente do que foi publicado em fevereiro, o médico vai ter que ter um prontuário médico. Ele vai ter que registrar o atendimento, vai ter que enviar para o paciente algum documento que registre o atendimento que foi feito, mesmo que seja uma orientação, se for um diagnóstico, se for um tratamento, vai enviar isso para ele. Na resolução diz que tem a obrigatoriedade de ter gravação, a gente é contra que grave uma consulta, não tem cabimento gravar uma consulta médica. Então isso a gente é contra, mas o médico vai ter que registrar. E o registro do atendimento, o envio do sumário para o paciente, caracteriza uma consultoria, em nome de consulta, que o médico presta, ele tem que ser remunerado por isso. Então nós estamos nos organizando com uma empresa que vai disponibilizar toda essa estrutura para o associado da APM, sem custo.
Então, toda essa estrutura exigida numa resolução, o médico vai ter à disposição dele para ele poder fazer atendimento e cobrar pelo atendimento, seja por celular ou pelo computador que ele tem no consultório dele ou onde ele estiver. É isso que a gente pode fazer, ajudar um médico a se engajar nas novas tecnologias. Agora, em termos de legislação, é participar de fóruns, fazer o congresso, ir em audiência pública, juntar vocês aqui, disseminar esse conhecimento, receber de vocês questionamentos, posições, dúvidas. É o que a gente pode fazer no que compete à PM. Peraí, minha pergunta para a doutora. Doutora Larissa, você falou dos 2% de multa, mas se eu não me engano é 2% por evento. E aí, por exemplo, uma Unimed que tem, quantos mil beneficiários tem a Unimed? 260 mil. Se ocorrer uma invasão dentro dos serviços, servidores, e deixar vulnerável as informações, seria 2% de cada um desses eventos? Não, se você fala de cada dado que for vazado. Pessoas que ficaram expostas a um erro. Não, é cada incidente. Imagina, como no caso do SUS se eu não me engano, foram 2,4 milhões, então multiplicar esse 2 vezes 2... Limitava a 50 milhões. Não, é por incidente mesmo, não tem por quantidade de pessoas. Eu gostaria... Respondido? Não. Sim, eu só gostaria de fazer uma reflexão. Eu gosto muito de uma frase que fala que não é o mais inteligente nem o mais forte que sobrevive, mas é aquele que melhor se adapta ao mercado. Eu acho que a tecnologia, ela vem para todos. E eu acho muito importante esse papel que vocês estão fazendo, porque é a realidade. Como o doutor já tinha mencionado, já foi é o passado. A tecnologia já chegou, já está impactando, e nós precisamos se adaptar, porque não vai tirar. Falo isso pela minha área de atuação. Quando chegou a tecnologia para a advocacia, muitos falaram, nossa, muitos advogados serão excluídos do mercado, porque contratos são feitos por startups, contratos são analisados por startups. Uma ação inicial, ela pode muito bem ser feita por uma startup, por uma legal tech, que a gente chama. Mas não, a gente utiliza dessas ferramentas para os nossos benefícios, porque a máquina ela não faz estratégia. Então, ela facilita o nosso trabalho, ela analisa um contrato, nos dá o resultado, mas a estratégia nós apresentamos. É muito bem isso que o médico vai fazer. Ele vai analisar o prontuário com mais rapidez e eficiência. Então, não tem por que não agregar a tecnologia no seu ponto de vista. Então, eu só gostaria de deixar essa minha observação. Obrigada. Horácio, antes, sem entrar na polêmica de faculdades, eu quero dividir esse assunto aqui. Uma grande parte do pessoal que está aqui tem um CRM antigo, então teve uma medicina um pouco diferente do que está hoje. Contato com o paciente. A minha preocupação é a seguinte, o colega que está formando agora, que ele já nasceu nessa tecnologia, essa distância entre esse médico com o paciente e essa proximidade com a tecnologia não vai gerar lá na frente uma falta desse conhecimento em cima do corpo humano? Essa preocupação que eu tenho. E a outra, Endrigo, no mesmo jeito que você fez essa análise de uma lesão e você, que é esclarecido, viu que está tudo bem, vamos dizer que um colega, uma pessoa comum, que não tem lá uma instrução, ele faz isso e de repente vem uma lesão que poderia ser um melanoma, alguma coisa mais grave, e ele se dá por satisfeito daquilo ali. Isso não pode fazer com que esse paciente não procure isso evolua. É outra questão. Acho que em relação ao ensino, quer dizer, o conhecimento hoje, ele está na ponta do celular. Toda quarta-noite chega o New England. Ele dispara e eu olho e falo, estou no restaurante, deixa eu ler o que saiu. Né? O mundo inteiro está lendo igual.
Então, o conhecimento já está digitalizado. Existe grupo de discussão. Se eu colocar um caso lá, o mundo inteiro opina. O cara lá da Índia, olha, eu tive o GAL, olha, o que você tem, já está discutido. O estudante de medicina, ele tem essa torrente de informação científica e ele precisa graduar. Então, às vezes, você passa, e eles são espertos, principalmente residente, né? Ele discute e fala, mas está tudo bem, tá, mas não é. Isso aí é nível 2B. Tem a evidência 2B. Ele foi lá e viu o artigo que estava classificado, evidência 2B, e o professor está falando aquilo ali para ele, e ele acha que aquilo não tem muita importância. Então, a confusão hoje que está estabelecida, como transmitir esse ensinamento, é muito difícil. Não é só o ter o paciente e não ter o paciente. O que se ensina hoje? Que aula nós vamos dar? Presencial? Todo mundo está dormindo, está olhando o celular. Nós vamos deixar a distância. Vocês viram essa semana? Ensino à distância passou as matrículas presenciais. Já acabou. Se está certo, se está ruim, se a maioria é privado, as públicas estão indo no mesmo caminho. Você pode fazer curso aqui, qualquer um. Então, ensino, acabou, não tem mal o que discutir. Nós vamos ter como é que nós vamos traduzir isso para os nossos alunos, os residentes, e como é que nós vamos fazer. Eu acho que a revolução nossa vai vir mais pela saúde pública. E não vai ter tanto esse conflito da remuneração. A hora que a gente der um tablet para os programas de saúde da família, nós vamos ter um banco de dados fantástico, rapidinho. Ele vai dizer quantas pessoas moram naquela casa, se tem saneamento, se está vacinado, se tem diabetes, se tem hipertensão, se está fazendo segmento de câncer. Vocês podem guardar. Daqui 10 anos, o prefeito vai fazer campanha falando do banco de dados. Minha cidade tem tantos diabéticos e tal. Vai ser muito fácil. Nós vamos sair, o cara vai levantar e falar, doutor, o que você vai fazer? Minha cidade tem 2.000 habitantes, não tem nenhum tipo, tem 2 tipos de câncer raro aqui. Né? Vai parar esse negócio, querer pôr um mamógrafo lá, pô. O cara vai lá, pega uma verba do deputado, põe um mamógrafo numa cidade que não sabe o que fazer, um contrato médico, gastou um dinheirão. Vem uma enxurrada, nós vamos ter que dar um tablet para esses caras, saúde pública vai ser mais fácil de implementar tudo isso que vocês estão falando, porque a necessidade de recursos pequenos não vai ter o grande choque do financiamento de quem vai pagar, como é que vai pagar. Casei, assim, no meu caso específico, eu já conheci o diagnóstico, mas imagina que eu não conhecesse. Se eu não tivesse acesso a um dermatologista, o mínimo que eu poderia fazer é seguir aquela orientação. Tem lá o nome do medicamento que ele sugeriu. É um medicamento que nas farmácias aqui você compra sem precisar de receita médica. Você vai no balcão e fala, orienta como usa, acabou. Né? Por outro lado, o que acontece hoje com os dermatologistas? Eu sou cirurgião geral e imagino que para muitos dermatologistas algumas consultas é extremamente frustrante. Recentemente, minha esposa, uma mancha preta na perna, que ela reparou no final de semana, ficou preocupada, câncer, melanoma, como você mencionou, se não é, marcou consulta, eu tenho plano de saúde lá em São Paulo do Bradesco, pela empresa, 2 semanas para marcar a consulta no dermatologista. Foi no dermatologista, São Paulo, 40 minutos de trânsito, estacionamento, R$25 no mínimo, 1 hora, senta na recepção, espera 30, 40 minutos, entra na sala, 5 minutos. Não é câncer. Ah, fica tranquilo. Mas não precisa tirar não, fica tranquilo. Não, entendeu? Assim, o que eu acho que a dermatologista poderia fazer? Vamos imaginar teleconsulta. Tirar foto, como eu tirei, dermatologistas 3 incidências, uma frontal, uma oblíqua e uma perfil, que é o que preconiza a teledermatologia. Se ela tivesse dúvida, a dermatologista, porque às vezes precisa tocar, no caso da minha esposa, nem tocou na lesão, mas se precisasse tocar, ela falava, é melhor você vir aqui. Bom, fez esse atendimento, pagou a consulta, porque eu usei o tempo dela, óbvio, né? E aí, no caso, você vai ter que vir aqui, eu vou lá e vai ser atendido pela dermatologista. Dando um exemplo de uma especialidade, que é uma das grandes tendências de evoluir. Mas sempre fica na responsabilidade do médico de separar o que é e o que não é. Vou dar um exemplo prático como um pediatra.
uma colega nossa da Associação Paulista de Medicina foi lá em Santos fazer uma reunião igual essa que a gente está fazendo aqui. Antes de começar, como a gente bateu o papo ali, ela falou assim, Drigo, eu sou pediatra. Chega uma mãe e fala para mim que o filho está com febre, tossindo. Se vem no meu consultório, a primeira coisa que eu vou fazer é botar o estetoscópio no pulmão da criança. Eu falei, Bia, então você vai fazer a mesma coisa por teleconsulta. Você não vai atender, você vai mandar vir no seu consultório. Você não vai fazer absolutamente nada. É esses casos que tem que separar daquilo que você consegue resolver e daquilo que você não consegue resolver. É isso que é só o médico que tem essa competência. E aí, os médicos com mais experiência. E a gente tem que tomar cuidado para não banalizar a medicina. Questão de preço, remuneração, médico fazendo teleconsulta R$10, não vai ser possível, né? Mas se deixar, pode ter certeza que vai acontecer. É essa a preocupação. E também tem que obedecer requisitos, atender, registrar o atendimento, enviar para o paciente que foi atendido, para ele ter um documento com ele, para ele valorizar o atendimento que recebeu, mesmo à distância. Tudo isso a gente tem que executar, tem que fazer dessa forma, para não banalizar. Alguma pergunta, pessoal? Tem aí? Meu nome é João, eu sou geriatra. Também sou da Câmara Técnica de Geriatria do CREMESP. E uma preocupação que acontece é o seguinte: a gente vê hoje em dia, ainda sem que não era a época da telemedicina, a gente percebe a sinistralidade alta nos convênios, a gente percebe algumas vezes, assim, quando você vai conversar com um colega que você identifica que tem alguma coisa que não está correndo adequadamente, algumas interpretações erradas. Quando você vê a judicialização alta que está tendo, você vê que as pessoas confundem o que é autonomia, até onde vai o direito à autonomia e o direito da gente conseguir tudo, com a justiça distributiva, né? Isso é uma coisa que a gente vive hoje em dia. Se a pessoa que foi examinar a sua esposa, se ela falasse, ela não pôs a mão, se falasse, olha, eu acho que não é nada, mas não vale a pena a gente fazer um exame, né? Você gera uma incerteza ao invés de tranquilizar o paciente. A gente vê vários movimentos que estão acontecendo hoje em dia que não são românticos, né? A Slow Medicine, por exemplo, eu vim do 2º Congresso Brasileiro de Slow Medicine, que é medicina sem pressa. Não significa que ela é lenta, significa que ela é eticamente correta e que ela economiza, que ganha tempo. A gente vê também mesmo movimentos como a Shows Wisely, que também está correndo o mundo todo. A gente vê a prevenção quaternária, que é um movimento que surgiu em 99, que na Europa já está bem difundido, que é proteger o doente contra os excessos que nós cometemos. Eu acho, quando o Miguel perguntou a consulta presencial, é uma besteira mesmo. Porque a consulta sendo presencial ou sendo por telemedicina, se ela for corretamente indicada e se ela for eticamente bem feita, vai estar ótimo. Então, a telemedicina é um instrumento a mais para que a gente consiga usar de forma ética a medicina, porque é só com o subsídio ético que a gente vai conseguir fazer com que as coisas funcionem bem. Se a doutora for julgar alguma coisa, a normatização ela vai estar baseada em cima de leis que foram eticamente criadas, né? Você vai ver se aquilo é... E o que me preocupa é que eu não estou vendo nenhuma discussão ética. Eu não sei se ela está acontecendo, eu vejo que o mercado domina a discussão, só que o mercado e a boa medicina, ela vai ser mais eficaz, ela vai ser barata. Na questão da promoção de saúde, a gente vê muito isso, o gerenciamento de grupos de risco. A medicina ela é bem feita, ela é eticamente feita. Quando ela é eticamente correta, ela é geralmente técnico-científica, ela é melhor e ela é mais barata. E eu acho que se a gente não discutir os princípios éticos que estão por trás, dando amparo para tudo isso, aí a gente corre o risco de acontecer o que vem acontecendo hoje dentro das cooperativas, as guidelines que eles privilegiam grupos e que a pessoa se fia naquilo como se fosse um determinismo, a medicina determinística sendo mais importante que a medicina probabilística. A gente vende incerteza, a gente não vende uma medicina real. Então, eu queria perguntar para o Endrigo, que está passando por...
eu vejo que a pessoa aqui da PM está discutindo muito telemedicina, eu não vejo a discussão ética permeando isso. Eu acho que isso pode gerar uma grande confusão no futuro com a briga de grupos que se acham no direito de dominar tal área e que no futuro a gente vai cair no mesmo, ampliando os problemas que a gente tem hoje em dia se eles não forem eticamente sedimentados. Ô, João, assim, eu acho que o que a gente está discutindo é só ética médica. Não é outra coisa a não ser ética médica. Se pode ou não pode se fazer a prática da medicina através de um meio de comunicação. É isso que está sendo discutido. Então, é 100% ética médica. Eu acho que não é diferente. E aí, no discurso que você fez, me ocorreu uma pergunta para mim, que eu queria compartilhar com vocês. Imagine hipoteticamente, se todos nós fôssemos médicos de excelência, cometeríamos erros baseados em evidências, como somos seres humanos e erramos. Né? Então, agora, o que eu percebo é que a gente está discutindo tanto essa questão que eu acho que a gente erra demais. E aí a gente está expondo demais aos pacientes a nossa incompetência. Me parece que a telemedicina está indo um pouco por esse caminho da discussão. Tá? Agora, voltando, é 100% ética. Se nós podemos ou não podemos fazer. Né? O Elencar quer fazer uma pergunta para você. Rodrigo, eu acho que aí nós estamos um pouco atrasados na como regulamentar esta telemedicina, teleconsulta, não telemedicina, e bem no que o Cação falou, quando eu vejo que a primeira consulta deve ser presencial, eu penso que nós vamos perder uma imensa oportunidade, de nós esvaziarmos nossos pronto atendimentos. Hoje, qualquer pronto atendimento nesse país funciona com mais de 75% de pacientes verde na classificação de Manchester. Ou seja, aquele paciente baixíssima gravidade que pode esperar 4 horas. Então, eu vejo nesta resolução, se for confirmada essa situação de primeira consulta, nós vamos perder uma excelente oportunidade de deixar de ter esse custo com esse paciente que absolutamente, ou que tem algo facilmente resolvido pela teleconsulta, diminuindo o número de acesso ao pronto atendimento, a gente vai priorizar os casos mais graves, e aí vai deixar de comer menos bola do que a gente come hoje, por excesso de gente, esse excesso de verde, excesso de paciente que não tem doença grave, que não deveria estar lá no pronto atendimento. Nós vamos perder uma excelente oportunidade de otimizar custos e esvaziar nossos pronto atendimentos. O Elencar está 100% correto nisso. Aliás, essa discussão que você trouxe aqui agora foi um dos posicionamentos da deputada Janaína Pascoal. A deputada compartilhou com a gente que é o seguinte, a base eleitoral dela, a proposta era corrupção e questões políticas. Era o plano dela quando ela se elegeu. Quando ela virou deputada, ela começou a visitar prontos atendimentos, hospitais, unidades básicas de saúde, as AMES, e assim, e ela teve que ir nesses lugares porque todo mundo só falava de problemas da saúde. E hoje ela está voltada 100% para questões de saúde. E aí vem para essa questão onde pessoas ficam dias, semanas, meses, anos esperando por um atendimento, tomando às vezes a posição de alguém que é vermelho, não só numa fila de pronto-socorro, mas numa consulta de ambulatório, uma consulta eletiva. Ao passo que um atendimento desse tipo poderia racionalizar muito mais os recursos de saúde. É isso que se procura fazer. E isso que a gente tem que fazer. Porque os recursos de saúde são finitos. E a gente tem que organizar, tem que aumentar o acesso para quem precisa e organizar a gravidade daqueles que estão usando o serviço de saúde. João, eu queria só acrescentar uma coisa, você que é geriatra, né?
talvez não, aqui em São José do Rio Preto, tenho certeza que vocês não têm problema de trânsito, de transporte público, como nós temos em São Paulo. Idoso não precisa pagar ônibus, metrô no Brasil. Só que, olha, é desumano pegar ônibus e metrô em São Paulo. Então, uma pessoa de idade, com dificuldade de locomoção, ir até um médico, sendo que, não todas as vezes, muitas vezes, e aqui também você deve ter muitos velhinhos que têm dificuldade de sair da casa para ser atendido e gasta dinheiro. Se botar na conta, às vezes, o que gasta é mais do que, às vezes, o plano de saúde, que em São Paulo é caríssimo, eles vêm de táxi. Não consegue ir de metrô, não dá para usar, vem de táxi. É muito caro, sendo que o atendimento, uma teleconsulta, poderia ser mais ágil e melhorar o conforto dele. Então tem muita coisa, vai ajudar muito. E outra coisa, vai ampliar os nossos serviços. Nós vamos aumentar a demanda, temos que estar preparados para isso. Queria falar só uma coisa, aproveitando a doutora Joaquim, sobre... Eu não estou convencido que a certificação digital é uma boa coisa. Por quê? Vou explicar por quê. Quando nós fizemos a prontuário eletrônico, num hospital daquele tamanho, a certificação digital, além de ser cartorial, é cara, você tem que colocar cada vez que você mexe no prontuário, nós estamos funcionando sem certificação digital. Tem 600 residentes, todo ano metade troca e vai embora. Você tem um código para entrar e a tecnologia te registra. Se você deu o código para entrar no prontuário, o problema é seu. Se você deu o código da tua conta bancária, ele vai no quiosque e saca o teu dinheiro. Então, eu queria saber como a gente vai atravessar isso. Nós não vamos ter essa certificação digital. Ficou muito cartorial, é caro, é difícil. Cada programa você tem que enfiar ele lá. Vai estar no celular. Todo mundo, a última versão que eu vi. Já está. Então, o meu está lá no meu celular. Vai estar no celular, não, e você vai fazer assim, que nem R-Code. Talvez aí vai funcionar. O que não funciona, toda coisa. Vai ser um R-Code do médico. Esquece. O olhar, a face. Se tiver fraude, hoje tem fraude. O doutor Bumbum está aí, ele vende o que ele quer. Ele vende o que ele quiser pela internet, entra quem quer. Então, eu não tenho medo dessa questão. Eu acho que a certificação digital, do jeito que está sendo posta, eu acho que merece um debate e tem outras formas de garantir que o médico está fazendo aquela coisa sem ter essa certificação digital. Está muito legal o assunto. Eu acho que vai ter mais dessas reuniões aqui. Vamos para a última resposta para essa última pergunta aqui. Tem vários tipos de certificação digital, não necessariamente ela precisa ser por cartório, até o próprio celular ele consegue, por um QR Code, enfim, ele consegue certificar isso, e tem a tecnologia, ela traz o próprio número de IP, isso já é um registro que você consegue identificar o usuário que está utilizando, e é seguro, às vezes é um pouco mais trabalhoso para você identificar do que um certificado eletrônico, sim, mas não deixa de ser um registro que identifica quem fez o prontuário eletrônico, a assinatura eletrônica, é válido de qualquer forma. Pessoal, eu agradeço a todos os debatedores aqui, doutor Horácio, Endrigo, Elencar, doutora Larissa, a Casar M e a todos que ficaram até aqui, até essa hora, e a gente vai, com certeza, programar mais discussões dessa aqui. Muito obrigado a todos.